Seja bem-vindo por aqui. A nossa questão de número 72, voltando aqui, ela fala o seguinte para nós. De novo, ó, a imagem a seguir exibe as letras utilizadas como atalhos para as guias do Microsoft Word. Essa prova foi da versão 2010. Hoje a gente trabalha com a versão 365, é a versão mais atual que nós temos na estrutura de prova e no dia a dia. E essa prova, gente, essa questão, ela continua tendo o mesmo valor, ela não muda. Como a questão da lixeira, essa daqui continua tendo o mesmo valor. Ela não muda absolutamente nada. Então, antes de resolver a questão, eu vou trazer aqui para a gente uma janela do Word. Olha, eu abri aqui agora, deixei aqui para vocês uma janela do Microsoft Word. Até vou ficar aqui embaixo. Veja, a janela do Word para a gente, ela é visualizada da seguinte forma. Nós temos essa primeira guia, a minha tá azul aqui, mas pode ser preta, rosa, de qualquer cor, dá para configurar. Então, essa nossa primeira guia aqui é a nossa barra de título, onde tem o título do documento. Essa segunda para nós aqui, ela é chamada de barra de guias, onde tem arquivo, página inicial, inserir, desenhar. Então, essa é a barra de guias, que também pode ser chamada de abas. Algumas questões da VUNESP, a gente tem a descrição como abas. E depois a gente ganha, por exemplo, eu vou clicar na guia página inicial, a gente ganha essa parte aqui, que ela é chamada de faixa de opções. E nessa faixa de opções, nós temos os grupos. Então, olha, área de transferência, grupo fonte, parágrafo. Se a gente for para a guia inserir, a gente tem uma outra estrutura, página, tabela, ilustrações. Então, essa parte aqui para nós, ela é chamada de faixa de opções. Então, funciona assim, ó, se vocês quiserem desenhar no material. Então, então aqui para nós, ó, a nossa primeira barra, ela é chamada para nós de barra de título. Se vocês quiserem colocar aí no cantinho do material, abre o espaço no caderno de vocês. Depois da barra de título, a gente ganha uma outra barra na janela, que é a barra de guias. Essas guias, a gente também pode ter na prova o termo abas. E aí, dependendo da guia que você selecionar, vai ser aberto um outro espaço aqui para nós, e esse espaço aqui é chamado para nós de faixa de opções. E esse espaço, ele vai ser dividido para nós em grupos. E aí, dentro desses grupos, estão os comandos. Então, por exemplo, se a VUNESP falar para você assim, ó, negrito, para colocar o texto em negrito. Então, negrito, ele está na guia página inicial, está no grupo fonte. Então, veja, olha, guia página inicial, grupo fonte. E aí nós temos o negrito. Se a banca fala assim para você, olha, eu quero que você centralize o texto para mim. Fala para mim o caminho para que o texto seja centralizado. Então, a guia é página inicial, o grupo é parágrafo, e aí nós temos o centralizado. Então, esse estudo por meio de guia, por meio de grupo, é muito comum em provas diversas da VUNESP. E aí, onde eu quero chegar com vocês? A gente tem esse cara aqui, esse cara chama mouse, né? Pois é. E nós fazemos todo esse passeio, toda essa navegação com o mouse. Então, se eu quero ir na guia inserir, na guia desenhar, na guia referência, se eu quero voltar na guia página inicial, se eu quero deixar meu texto em negrito, e a gente vai fazendo todo esse passeio com o mouse.
E aí a proposta da VUNESP é acessar uma guia, acessar um comando por meio de tecla de atalho, que foi a questão apresentada para a gente lá em 2013, que continua viva hoje nas nossas provas. Ela não perdeu essência, a questão continua viva. Então, o que a gente vai fazer? Administrar essa questão, deixando conteúdo para você revisar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pressionar a tecla Alt. Isso mesmo. Aí no nosso teclado tem a tecla Alt. Então, quando a gente pressionar a tecla Alt, olha que monte de letrinhas, números apareceu aqui para gente. Então, essas letrinhas simboliza a tecla que você tem que pressionar para ativar cada uma dessas guias. Então, para que essas letrinhas aparecessem aí, você precisou pressionar a tecla Alt. Depois você pode voltar no teclado, pressionar um ESC, por exemplo, e ele sai. Também podemos pressionar a tecla Alt ou a tecla F10. Elas têm a mesma função. Então, se eu pressionar Alt, as letrinhas são simbolizadas, mostrando aí qual guia você quer entrar. Olha, eu quero acessar a guia Layout. Então, a guia Layout é a letra Q. Então, eu vou lá e clico no Q. Abriu a guia Layout e todos os elementos da guia Layout. E cada uma sequência de teclas que a gente vai pressionar para que seja habilitada. Ah, eu quero habilitar quebras. Olha lá, para quebras eu tenho o quê? Aí abre quebras, que é outro assunto do edital. E aí você tem outra letrinha para cada um. Mas para ativar essas letrinhas, começa lá no início, a tecla Alt ou a tecla F10. Caramba, professora, eu não tinha a menor ideia dessa questão. Então, nós vamos ter aqui, olha, a tecla Alt ou a tecla o quê? F10. A tecla Ctrl não fará isso, a tecla F5 também não, F1 também não. E aqui nós temos o Print Screen. Print Screen trabalha com captura de tela, então para nós é uma alternativa errada. F5 dentro do Word chama um comando chamado para nós de ir para. Quando pressionar a tecla F5, abre uma caixinha, vou até mostrar para vocês, que é a caixinha do localizar e substituir, e lá a gente tem uma guia para ir para, que é uma navegação dentro do documento. E nós temos a tecla F1, que é para nós a tecla para ajuda. E o Ctrl, ele vai sempre trabalhar Ctrl T, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl B, Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S. Sozinho não vai ter função. Então, Ctrl mais alguma letra, tá? Então, aqui, olha, só voltando aqui para deixar, ela vai trabalhar com o Microsoft Word, válido para versões atuais, e assinale a alternativa que contém a tecla utilizada para exibir as letras indicadas. Então, aqui o Y, o P, o S, o O. Então, é essa estrutura. Eu até, deixa eu ver se eu deixei aqui. Não, não deixei. Então, é essa estrutura que a VUNESP nos trouxe. Vou voltar aqui no Word só para mostrar para vocês. Se a gente pressionar a tecla F5, abre essa janelinha aqui para nós, que é a janelinha de localizar e substituir. Mas quem está habilitado, olha, é o comando ir para. O comando ir para a gente utiliza para navegar em arquivos longos. Então, às vezes, você tem um arquivo com várias páginas, então você vai direto para aquela página. Ou, de repente, né, para uma nota de rodapé, ou, de repente, para uma tabela. Então, o comando ir para. E a VUNESP, né, em algumas situações, trouxe para nós a tecla de atalho F5 em prova e o pessoal colocou como
atualizar, matou meio mundo, né? Porque F5, em algumas situações, como por exemplo na navegação, é o atualizar a página, mas na estrutura do Microsoft Word não é atualizar, é o ir para. E para ativar, aqui para nós, as nossas letras, onde a gente vai pelo teclado ativar as guias, nós temos a tecla Alt ou a tecla F10. Então, questão 72, gente, aplicada lá em 2013, ela está vivíssima em prova e ela pode repetir com certeza nas provas que virão por aí, tá? Claro que ela vem com uma outra roupagem, mas a mesma proposta, a mesma condução. Então, 72 fica aí para você, alternativa D como correta.